falou o Senhor a Moisés sobre a lei do leproso no dia da sua purificação. Ele deveria ser levado ao sacerdote para ser examinado. O sacerdote saía fora do arraial e examinava o leproso. Se a praga estivesse sarada, iniciava o ritual de purificação. O sacerdote ordenava que trouxessem 2 aves vivas e puras, pau de cedro, carmesim e isopo para o ritual. Uma ave era degolada num vaso de barro sobre águas correntes, e o sangue se misturava com a água. A ave viva, o pau de cedro, o carmesim e o isopo eram molhados no sangue da ave degolada. O sacerdote aspergia o sangue 7 vezes sobre o leproso e o declarava limpo. Depois soltava a ave viva no campo. O purificado lavava suas vestes, raspava todo o pelo e se lavava com água. Assim ficava limpo e podia entrar no arraial. Porém ficava fora da sua tenda por 7 dias, ainda em observação, aguardando a purificação completa. Ao 7º dia, raspava toda a cabeça, barba e sobrancelhas, lavava as vestes e o corpo, e ficava completamente limpo. Ao 8º dia, trazia 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano e flor de farinha com azeite. O sacerdote apresentava o homem com as ofertas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. O sacerdote tomava um cordeiro e o azeite e os oferecia por oferta movida perante o Senhor. O cordeiro era degolado no lugar santo, onde se degolava a oferta pelo pecado. Era coisa santíssima. O sacerdote colocava sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito do purificado. O sacerdote derramava azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo direito aspergia 7 vezes perante o Senhor. O restante do azeite era colocado sobre o sangue, na orelha direita, polegar direito da mão e do pé do purificado. O restante do azeite era derramado sobre a cabeça do purificado, e o sacerdote fazia expiação por ele. O sacerdote oferecia o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar, fazendo expiação completa. Se fosse pobre, trazia um cordeiro, azeite, farinha e 2 rolas, conforme suas posses. Ao 8º dia, traziam ao sacerdote que fazia o mesmo ritual: sangue na orelha, mão e pé, azeite na cabeça e o holocausto no altar. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos. Assim o sacerdote fazia expiação pelo purificado, e ele era declarado limpo diante do Senhor. Falou o Senhor a Moisés e a Arão sobre a lepra que podia surgir nas casas da terra de Canaã. O dono da casa informava ao sacerdote: parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenava que desocupassem a casa antes de examiná-la, para que nada fosse contaminado. O sacerdote examinava as paredes. Se houvesse covinhas verdes ou vermelhas mais fundas que a parede, era lepra. O sacerdote saía da casa e a fechava por 7 dias, aguardando para ver se a praga se espalharia. Ao 7º dia, se a praga se espalhasse, as pedras contaminadas eram arrancadas e lançadas fora da cidade, num lugar imundo. A casa era raspada por dentro, e o pó contaminado era lançado fora da cidade, num lugar imundo. Novas pedras eram colocadas no lugar, e a casa era rebocada com barro novo. Se a praga voltasse, a casa seria derribada. Pedras, madeira e barro levados para fora da cidade. Quem entrasse na casa fechada ficaria impuro até a tarde. Quem dormisse ou comesse ali deveria lavar suas roupas. Mas se a praga não voltasse após o reboco, o sacerdote declarava a casa limpa, pois a praga está curada. Para purificar a casa, o sacerdote tomava 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo. Uma ave era degolada sobre águas correntes em vaso de barro. A outra era molhada no sangue com cedro, isopo e carmesim. O sacerdote aspergia a casa 7 vezes com sangue e depois soltava a ave viva no campo. Assim o sacerdote fazia expiação pela casa, e ela era declarada limpa diante do Senhor. Esta era a lei da lepra na pele, nas roupas e nas casas, para ensinar quando algo era imundo e quando era limpo. Deus ensina que a restauração é possível. Há um caminho de volta para quem foi separado. A graça de Deus sempre provê purificação e recomeço. Que este encontro com Levítico tenha tocado seu coração. Continue caminhando conosco nesta descoberta da palavra de Deus. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.